Você já pensou como seria sua vida se você tivesse tomado decisões totalmente diferentes? Como seria sua vida se você mudasse determinadas maneiras de pensar e alguns hábitos? Eu me chamo Isabela Marques, eu sou jornalista, internacionalista e empreendedora. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns acontecimentos e atitudes que mudaram totalmente o rumo da minha vida em apenas um ano. Bem, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, é importante eu dizer que o intuito desse vídeo não é motivar você que está aí do outro lado. Pelo contrário, é compartilhar a minha experiência, o que deu certo para mim e continua dando, e que se me ajudou, pode te ajudar também. Até porque se você já me conhece, ou se você não me conhece e está conhecendo aqui agora, eu falo no canal sobre dicas de viagem, vida saudável e desenvolvimento pessoal. Porque isso tem sido a minha vida nos últimos anos. Então o que eu mais quero é compartilhar as minhas experiências, a minha vivência realmente, com pessoas que possam de alguma maneira se beneficiar disso também. E esse é, na verdade, o meu primeiro vídeo sobre desenvolvimento pessoal. É um tema que aborda muitas questões e talvez você já tenha escutado falar um pouquinho sobre isso, principalmente quando relacionado à área de coaching. Bem, eu não sou coach, já fiz sim alguns cursos, respeito muito a profissão, já participei de diversos eventos, conheço muita gente que atua com essa área, mas o meu objetivo aqui é falar de uma pessoa comum para outra pessoa comum. Alguém que teve resultado e muita experiência e que quer compartilhar isso para que outras pessoas possam ter também. Tudo começou quando eu nasci, em 1993. Não, mentira. Calma, volta, fica comigo. Não, tô brincando. Foi em 2016. 2016 foi o ano. Foi um ano muito marcante para mim porque pela segunda vez eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui morar fora do país. Eu me inscrevi no programa de bolsas do Santander pelo UFRJ, que era a minha faculdade na época, e passei. E lá eu fui me aventurar para estudar 6 meses numa faculdade espanhola. Eu fiquei 6 meses morando em Madrid. E ali eu digo que foi a minha grande virada de chave, porque foi a primeira vez que eu conheci a Europa. Foi a primeira vez que eu verdadeiramente vi uma cultura completamente diferente da minha. Conheci pessoas diferentes, conheci lugares diferentes. E aquilo mexe com a cabeça da gente. Era uma realidade muito diferente da minha. Por mais que eu não venha de família humilde, eu também não vim de uma família muito rica. Então eu tenho a oportunidade de estar ali conhecendo tantos lugares diferentes, tantas culturas e pessoas, mexendo comigo de uma maneira que veio aí a primeira grande lição que mudou totalmente o rumo da minha vida naquele ano, que é a abundância, você pensar grande. Como assim, Isabela? Quando eu vivi aquilo tudo, 6 meses morando num outro país, numa outra cidade, numa outra cultura, conhecendo pessoas, jovens diferentes, lugares diferentes, eu percebi o quanto o mundo era grande, o quanto tinha muito mais do que apenas a minha bolha na minha cidade no Brasil. Tinha muito mais gente, muito mais vivência, muito mais para você ver e viver. E aquilo mexeu comigo de uma maneira que eu queria mais. Eu queria conquistar coisas na minha vida que pudessem me gerar no futuro cada vez mais oportunidades de sim viajar mais, de sim ir para fora, de sim conhecer mais gente. Então aquilo mudou tudo para mim. E eu não estou dizendo aqui que você precisa fazer um intercâmbio. O que mudou minha vida naquele ano foi a maneira que eu comecei a enxergar as coisas. Eu vi como o mundo era muito grande, havia muito mais a se viver e eu desejei aquilo para mim. Se tanta gente vive aqui, se tanta gente passa por isso, se tanta gente viaja tanto, por que não eu? E eu comecei a desejar aquilo. Então a grande primeira lição que eu tive naquele ano e que eu deixo aqui para vocês é abundância. Pense grande, sonhe grande. Dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, a gente sabe disso. E eu sabia que eu teria que trabalhar para isso. Nada na vida vem de mão beijada, você tem que correr atrás e eu teria que trabalhar para ter cada vez mais daquilo. Eu já tinha estagiado, eu tinha feito uma faculdade, estava fazendo a outra, eu já tinha passado pela experiência de ter um emprego, ter um chefe, ter uma carga horária e sinceramente eu percebi desde o início, desde o meu primeiro estágio na área de comércio exterior, quando eu fazia relações internacionais, que aquilo não era pra mim. Eu não queria só aquilo. Eu queria algo maior. Eu queria algo que fosse além. Eu queria algo que me desse liberdade financeira, liberdade de tempo. E foi aí que eu percebi que eu precisava começar a empreender. E isso também tem a ver com esse intercâmbio que eu fiz, porque quando eu fui morar em Madrid, não tinham matérias do meu ramo, que era o jornalismo. Eu tive que pegar matérias diversas. Então eu voltei com aquela gana e eu comecei a buscar cada vez mais aprender. Buscar com as pessoas que chegaram onde eu queria chegar,
buscar o que eu poderia fazer para me diferenciar, o que eu poderia fazer para crescer mais. E aí eu decidi ter um negócio, só que me faltava o capital. Então eu comecei a buscar cada vez mais conhecimento no Google, na internet, nos livros. E como quem busca encontra, quem procura acha, foi nessa época que eu conheci um mega empresário do ramo que eu atuo hoje, que é o ramo do marketing de relacionamento, e iniciei a minha jornada cada vez mais de cabeça. Nesse empreendimento eu tive que me destravar totalmente, emocionalmente, os meus comportamentos, para depois e no processo me destravar financeiramente. Então entenda, foi preciso primeiro eu começar a pensar grande, para depois buscar conhecimento e a encontrar uma ferramenta em que eu pudesse aplicar as minhas habilidades e aí sim começar de verdade a minha mudança total de vida. E a partir daí o que eu fiz? Busquei mais informação, me capacitei, li livros, participei de treinamentos, participei de eventos, conheci e conversei com pessoas totalmente diferentes, pessoas que tinham um resultado que eu gostaria de ter e que me ensinaram e me ensinam muito até hoje. Encontrei pessoas que eu pudesse me inspirar, me modelar. E junto com essa capacitação, eu também aprendi a terceira lição minha daquele ano, que fez toda a diferença para mim, talvez a mais importante de todas, e nada tem a ver com religião, tá bom? Que é uma pequena palavrinha chamada crença. Eu aprendi que para você ter qualquer coisa na vida, você precisa primeiro acreditar. Acreditar que aquilo é para você, acreditar que você merece. E lógico, além de acreditar, você tem que fazer. Eu assisti inclusive um documentário na época, excelente, que eu recomendo demais, apesar de ser antigo, chamado O Segredo, que fala sobre isso, fala sobre a crença, sobre a lei da atração, de você atrair para sua vida aquilo que você deseja, e que também fez toda a diferença para mim naquele ano. E dali para frente, tudo mudou completamente, da água pro vinho. Eu costumo falar que existe uma Isabela antes dessa época e uma Isabela depois dessa época, marcada por diversos livros, treinamentos e acontecimentos que me moldaram como a pessoa, como a profissional que eu sou hoje. Eu saí de um universitário sem renda para na época ganhar cerca de R$5.000 por mês. Eu sei que talvez seja pouco para muitas pessoas, muito para outras, mas foi o meu início e significou muito para mim. Mas nada disso adianta se você continuar sendo a mesma pessoa. Você tem que começar com atitudes diárias, e as atitudes diárias são os hábitos. Quais foram os hábitos que eu mudei naquele ano e que junto com essas 4 lições fizeram toda a diferença para eu mudar a minha vida em 2016? Eu sempre tive o hábito de ler livros, mas eu comecei e voltei a ler cada vez mais livros. Comecei a ter um horário mais organizado, fiz uma lista de tarefas de tudo que eu deveria fazer, que eu não deveria mais fazer, o meu quadro dos sonhos, o que eu queria conquistar nos próximos anos. Participei de palestras para me capacitar, para conhecer pessoas. Fiz cursos e mais cursos, aprendi a vender, aprendi a lidar com não, aprendi a lidar com pessoas. Tudo em menos de 6 meses, porque a minha vontade de mudar e de crescer era muito grande. Inclusive, alguns autores que me inspiraram nessa época, me inspiram até hoje, são pessoas como Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que mudou completamente a minha mentalidade sobre o dinheiro e sobre o trabalho. Recomendo demais esse livro. Anthony Robbins, autor do Desperte Seu Gigante Interior. T. Harv Eker, autor do livro Segredos da Mente Milionária. Jim Rohn, Paulo Vieira, Wendell Carvalho, entre diversos outros e outras personalidades que eu acompanho até hoje para aprender, para me motivar, sim, por que não? E para melhorar a minha maneira de agir e a minha maneira de trabalhar. E aqui algumas frases que eu escutei pela primeira vez no ano de 2016, mas que me marcaram e eu levo comigo, eu trago comigo até os dias de hoje. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação traz um resultado. Tem poder quem age, cada um tem a vida que merece. Lucro é melhor do que salário. Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Pensar grande, buscar conhecimento, acreditar e agir. Isso mudou o meu ano de 2016. Uma série de fatores que começaram com uma aventura fora do país, passou pela minha vontade de mudança, minha busca por conhecimento, encontrei uma ferramenta, o marketing de relacionamento, e culminou numa pessoa totalmente diferente de lá pra cá. Hoje, quase 4 anos depois, muito mais coisa aconteceu, eu evoluí, me desenvolvi ainda mais, mas foi aquele ano, aquela nova mentalidade que me fez e tem me feito chegar cada vez mais longe em tudo na minha vida. Não só no trabalho, não só no financeiro, mas também nos relacionamentos que eu tenho com a minha família, com o meu namorado, com os meus amigos, no meu relacionamento com o meu corpo, a maneira que eu me vejo, a maneira que eu me alimento, a maneira que eu me exercito, até a criação desse canal aqui no YouTube.
Então, se você quer uma dica, termina de assistir esse vídeo, assiste até o final, depois para, volta tudo e reassiste esse vídeo, mas agora anotando. Anota as frases, os livros que eu falei, as pessoas, os hábitos, porque parece pouca coisa, parece que é muito simples e na verdade é, mas foi isso que eu contei pra vocês agora que mudou totalmente o rumo da minha vida. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua também. Eu acredito do fundo do meu coração, porque se mudou minha vida, essas simples atitudes, esses acontecimentos, pode mudar a sua também, só depende de você. Eu sou muito grata por toda a jornada que eu tive até aqui e os desafios que eu ainda vou ter e que eu já tô tendo. A gratidão, aliás, é também algo muito especial e muito importante para você começar ou voltar a praticar na sua vida. E com certeza é só o início. Se você gostou desse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação dos novos vídeos sobre desenvolvimento pessoal, vida saudável e viagens. Também não deixe de deixar o seu like, curtir aqui esse vídeo e seu comentário e compartilhar, para que cada vez mais pessoas possam receber conteúdos como esse. Muito obrigada, eu me chamo Isabela Marques e até o próximo vídeo.